Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e olha só, hoje eu quero trazer um vídeo para vocês passando um pouquinho do que trouxe a gente até aqui. Então, como que eu falei no vídeo passado, a gente tem 2 unidades, a gente atende mais de 500 clientes distintos por mês, a gente faz quase 1.500 serviços todos os meses, então eu quero trazer para vocês um pouco daquilo que trouxe a gente até aqui. E eu quero dividir isso basicamente em 4 passos, basicamente 4 ferramentas que a gente tem para atender muito bem um cliente na área de serviços, e esse cliente, com certeza, no final das contas, para tu vender um serviço, para tu vender um produto, acaba que todos eles são a mesma coisa. Mas eu quero passar aqui então 4 pontos que vão te fazer fidelizar mais clientes e vão te trazer mais clientes ainda para as tuas unidades. Atenção nos detalhes. Eu, desde o começo, uma das coisas mais importantes que eu tinha era prestar atenção em cada detalhe que o cliente tá vendo e ele tá sentindo dentro do teu espaço. Então eu vou mostrar umas coisas bem interessantes para vocês que eu vejo que talvez para ti vai parecer que é imperceptível, mas que eu vejo que dá muita diferença pela experiência que eu tenho. Vamos lá. Para essa unidade aqui, a gente queria trazer algo mais natural. Como que a gente queria fazer um ticket mais elevado? Normalmente vocês podem ver que lugares mais alto padrão, eles têm muito essa conexão com a natureza, coisa mais natural. Então, às vezes, objetos feitos de palha, de pedra ou muita folhagem, vocês podem ver que é algo que acontece muito dentro desses ambientes. Então, dentro desse espaço aqui, a gente teve esse cuidado em cada detalhe. Olha só então essa pedra que a gente colocou aqui, que é uma pedra travertino, então ela não é aquela polida, então vocês podem ver que ela tem muito detalhe do que? Do corte natural, então ela foi cortada e ela foi extraída assim, e assim mesmo que ela veio. Então a gente pode ver a pedra travertino aqui, a gente tem o quartzo mica na parede, que também dá uma textura muito diferente, a gente tem madeira nos nossos móveis, então assim, olha só, na nossa recepção, então tu imagina o seguinte, a pessoa ela entra aqui, ela já vê uma pedra na recepção, ela já vê basicamente essa madeira que traz um aconchego na recepção. A gente tem 2 computadores aqui, o Dell i1, então assim, cara, são computadores excelentes, que eles custam R$6.000 cada um. Olha só o detalhe, eu poderia chegar aqui e colocar um notebook qualquer ou alguma coisa assim, mas o cliente ele já nota que ele está entrando num lugar que ele vai ser muito bem cuidado só com esses detalhes. Obviamente que vai vir no atendimento, que a gente ainda vai comentar e tudo mais, mas olha só, por exemplo, a área verde, que ele vai ficar, a área de espera, perdão, a gente já tem um espaço verde aqui para o cliente sentar, então vocês podem ver que a gente traz muitos detalhes aqui em cima das mesas, a gente traz no couro do banco, no couro aqui da cadeira também, na nossa área da copa. Então vocês podem ver aqui, ó, que a gente trouxe elementos de palha, a gente tem uma árvore que a gente colocou aqui no meio também, então é algo que fica muito bacana. A nossa pedra que a gente tem aqui na recepção é algo também natural. Então assim, ó, vocês podem ver que cada detalhe que está aqui, ele está muito bem cuidado. Então a gente tem aqui um café, a gente tem aqui embaixo, a gente colocou 2 geladeiras, onde vai ter uma água com gás, uma água natural, a gente vai ter nossos insumos aqui também para fazer um cappuccino, fazer um café com leite, um café expresso. Então assim, vocês podem ver que cada detalhe, ele é muito bem feito. E eu digo o seguinte, tipo assim, cada detalhe, ele importa. Porque vamos supor o seguinte, se o cliente fosse chegar aqui, e eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem máquina, filma lá em cima, a gente tem máquina só para cuidar do marketing olfativo da barbearia. Seria muito interessante que ele chegasse aqui e não fosse ter cheiro nenhum. Provavelmente ele nem sentiria diferença. Mas quando ele entra aqui e tem esse algo a mais, isso que dá diferença no final das contas. Então é isso que a gente pensa muito para que nosso cliente saia daqui fidelizado. Obviamente, contando com toda a nossa organização das bancadas, organização de cada detalhe. Como vocês podem ver aqui, ó, a nossa cadeira, elas são todas em couro sintético, um couro sintético de alta qualidade. Então vocês podem ver que a nossa cadeira também é muito macia. Tu chega aqui assim, até o encosto do braço, ele é muito macio. Então vocês podem ver que cada detalhe, ele é muito bem feito, muito bem planejado, para que cada cliente ele venha aqui e sinta esse pequeno cuidado nos detalhes. Segundo ponto, conexão, uma das principais coisas que eu acho muito importante. E quando a gente fala do ponto de conexão, é muito do jeito que tu recebe o cliente, tu se comunica com o cliente, tu age com esse cliente, tu tem uma postura em relação a esse cliente. Então são todos pontos que eu acho que soma muito. Desde tu recepcionar o cliente com um sorriso no rosto, tu saber se comunicar com ele, tu saber se espelhar nesse cliente, eu acho muito importante, porque eu, do decorrer dos anos, são 6 anos e meio atendendo cada cliente e prestando atenção
atenção em cada detalhe dele, tu nota que uma das coisas que mais faz diferença é tu justamente conseguir se espelhar, ou muita gente chama de técnica de rapport, que é o quê? Quando o cliente ele é um pouco mais agitado, tu ser um pouquinho mais agitado também. Quando o cliente falar mais ameno, quando o cliente falar num nível mais baixo, mais devagar, tu também saber falar um pouquinho mais devagar. Então, acho que esses são pequenos pontos que são muito importantes. Outro ponto que eu usei muito no meu início e que quando o cliente chegava até a barbearia, porque como que a gente trabalha com ordem de chegada, a gente já sabe mais ou menos o cliente que tá vindo na barbearia. E era muito importante que eu fazia o quê? Eu estudava esse cliente pelo Instagram, pelo Facebook, eu via qual que era o hobby dele, então às vezes eu entrava no Instagram dele ou no Facebook, eu via que às vezes ele tinha 1 filho, 2 filhos, ele viajava de moto, ele gostava de viajar por aí, ele jogava futebol, ou ele fazia alguma dessas coisas. Então, no momento que eu chegava e pesquisava isso no Instagram dele, no Facebook dele, eu já tinha um pré-assunto para estar comentando com ele. Claro, obviamente, de todos entre isso, as técnicas que a gente usa na recepção do cliente, perguntar se ele foi indicação, se ele conheceu alguém através do Instagram. Então, esses pequenos detalhes que tu vai se adaptando. E eu acho que principalmente quando o cliente ele senta na tua cadeira, cada cliente que vai sentando ali, tu ficar estudando ele e fazendo perguntas que cada vez tu vai se tornar ela mais assertiva. Ou seja, eu tenho uma pergunta aqui que normalmente eu faço para o cliente, qual que é o teu trabalho, no que tu trabalha? E cada vez tu vai adaptando ela, olha, dessa vez eu perguntei nesse momento e parece que ele se abriu mais. Talvez eu perguntei em outro momento e ele se abriu menos. Talvez tem perguntas que são um pouco mais, vamos dizer assim, elas entram mais na vida pessoal da pessoa e ela não gosta tanto de responder. Então esses detalhes que eu vejo que fazem muita diferença, que é o quê? Tu se conectar coração a coração. Eu digo o quê? Que tu fazer com que o cliente se sinta mesmo que tu tá querendo se conectar dele, muito mais do que apenas só querendo o dinheiro dele, eu acho que é muito importante. Terceiro ponto, então, ser muito bom naquilo lá que tu faz. E eu digo tanto tecnicamente quanto em todas as outras questões. Eu digo por quê? Quando eu comecei a cortar cabelo e quando eu comecei a ter meus primeiros clientes, eu era muito obcecado naquilo lá que eu queria ser. Ou seja, eu sempre pensava, se eu vou ser alguma coisa, eu preciso ser o melhor naquilo lá. Então, se eu tô cortando cabelo, eu preciso ser o melhor naquilo lá. Se eu faço um corte longo na tesoura, eu preciso ser o melhor naquilo lá. Se eu sou um gestor de barbearia, eu preciso ser o melhor em gestor de barbearia. Mesmo que, talvez, que nem o Cristiano Ronaldo fala, mesmo que tu não seja, mas na minha cabeça eu sou. E, literalmente, eu acho que é muito importante tá sempre, não ter aquele peso obsessivo de eu preciso ser, eu preciso ser, eu preciso ser, porque às vezes tu fica muito focado e tu perde a direção das outras coisa, mas eu vejo que tu ter sempre essa coisa interna de tipo assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso ser muito bom. Se tem uma pessoa que ela faz algo muito bem, eu nunca vi essa pessoa ser pobre. Então, eu queria ganhar dinheiro. E eu pensava, se eu ser bom naquilo lá, eu vou ter dinheiro. Eu nunca vi um jogador de futebol que joga muito bem ser pobre. Um dentista, que talvez é um dentista que é muito bom no que ele faça, eu nunca vi essa pessoa passar fome também, porque todo mundo que é muito bom em alguma coisa, essa pessoa é remunerada. Então, se eu estivesse cortando cabelo, se eu fosse na gestão, se eu fosse se eu fosse fazer, por exemplo, a gestão de pessoas, quer comunicar com cada um dos meus colaboradores, eu sempre pensava, eu preciso ser o melhor naquilo lá que eu tô fazendo, porque se eu for muito bom, eu vou ser muito bem remunerado por isso. Tá, vamos lá. Quarto ponto. E enquanto isso também tomar um café, a melhor marca que tem, precisa cortar o cabelo, aqui ó, Simple. Aqui, o melhor lugar que tem para cortar cabelo. Olha só, quarto ponto que eu acho que é muito importante. E é uma visão que eu tive há pouco tempo, que é o quê? Olhar mais para o cliente que está dentro do que propriamente aquele cliente que está fora da barbearia. Ou seja, tem muita gente que às vezes fica postando vídeo pro cara que tá fora, tentando chamar o cara que tá fora, ou fazendo qualquer coisa disso. Tipo assim, tu fica, eu vou postar um vídeo para mim ganhar cliente, eu vou postar um vídeo para não sei o que para ganhar cliente. Pare de se importar tanto com o cliente que tá fora e se importe um pouco mais com o cliente que já tá dentro. Às vezes tu dá mais importância para aquele cara que tá lá fora do que propriamente aquele cliente que traz o LTV para ti, que é o quê? Aquele cliente que já está há 4, 5, 6 anos contigo. Então, eu acho que em algum momento, e todo empreendedor ele acontece isso, de algum momento ele está olhando mais para a pessoa de fora do que a pessoa de dentro. Então, eu acho que eu vejo que... Não, pausa. Olha o detalhe isso aqui. Olha aqui. Isso que eu falei que é um detalhe para vocês. Uma máquina que agora no começo, como essa unidade é nova, a gente trouxe uma que ela faz as coisas mais automáticas,
mas que depois a gente vai colocar um barista profissional aqui. Mas que mesmo assim é uma máquina que ela pega o café em grão, ela moe o café, ela prensa o café e ela extrai e sai com isso aqui, ó, com essa qualidade, com essa espuma e que é sensacional. Vamos lá. Detalhe que eu tava falando para vocês, que é o quê? Parar de dar tanta importância para o cliente que está de fora e se importar mais com o cliente que está dentro. Por quê? Quando tu faz uma barbearia muito bem feita e tu cuida muito bem do cliente que está dentro, aquela pessoa que está por lá de fora, ela vai ser atraída automaticamente por aquele cliente que já está dentro. Então, quando tu for parar e pensar, olha só, então eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu produto, eu tenho o meu serviço, eu vou fazer alguma coisa, algum evento, alguma coisa assim para o meu cliente que está interno, para que ele tenha uma boa experiência dentro da nossa marca. E aí é algo que está bem interessante, sabe por quê? Porque no final das contas, vamos dizer assim, ó, eu peguei e eu trouxe meu cliente que está interno para fazer uma degustação de café. E esse cliente, vocês acham comigo que ele vai postar em algum momento isso ou vocês acham que não? E é óbvio que ele vai postar isso, sabe por quê? Porque ele está tendo uma experiência que ele nunca teve na vida dele. E quando ele postar isso, o cliente que está por lá de fora, que não é cliente de vocês ainda, e ele é amigo dessa pessoa que já é cliente de vocês, ela vai pensar da seguinte forma: caramba, o Alexandre tá tendo essa experiência dentro da Simple, então me deu uma vontade. Então pensa só, que massa que é o Alexandre tá dentro da Simple, eu quero fazer parte também. Então olha a visão que propriamente o teu cliente está fazendo um marketing. Então, tipo assim, ele está passando a vontade para o outro cliente, ele está compartilhando a experiência dele, ele está fazendo vontade na pessoa de fora. Então, tu parou de olhar para a pessoa de fora, tu cuidou daquele que já estava dentro e esse cliente que estava lá de dentro, ele que trouxe a pessoa para lá de fora. Então, isso é muito bacana e no final das contas, eu acho que isso foi uma das coisas que a gente pensou e que trouxe muito resultado para a gente. E é finalizando esse café que eu encerro aqui mais um vídeo do nosso canal, o nosso segundo vídeo, mas assim, um vídeo feito de coração para vocês, que é mostrando toda a jornada que trouxe a gente até aqui e que eu gostaria muito de compartilhar para que vocês tivessem um pouquinho dessa experiência e que vocês cada vez fidelizassem mais clientes, assim como que eu falei, que a gente atende mais de 500 clientes mensais e que a gente está subindo muito. E a nossa meta é atender 1000 clientes mensais até 2030, então toda a nossa demanda ela precisa ser dobrada e é um objetivo que eu quero trazer para vocês aqui no YouTube. Então eu convido a você que gostou desse vídeo, que gostou desse conteúdo, a seguir a gente aqui embaixo, clicar no se inscrever, curtir o vídeo, que também é muito importante pra gente, que talvez uma pessoa semelhante a você, que viu que você curtiu esse vídeo, talvez ela curte também, então vai ajudar muito o nosso canal a estar crescendo e cada vez entregando mais conteúdo para vocês. Então eu agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima.